Josimar José Évora Dias. Tenho certeza que você não sabe quem é esse cara. Mas e se eu falar para você, goleiro Vozinha? Aí, quem sabe você sabe. Quem é Josimar ou o goleiro Vozinha? Goleiro da seleção de Cabo Verde que tá arrebentando. Esse cara tem 40 anos de idade. 40 anos de idade para o futebol praticamente é final de carreira. Final de carreira é na faixa de 35, 38 anos, às vezes até menos. Eu fui jogador de futebol, né? Esse cara tem 40 anos. Então esse cara já era para estar mais que aposentado. Mas não, Vozinha, esse cara, Josimar, jogou contra a seleção da Espanha, parou a seleção da Espanha. Uma seleção que é considerada um baita de um potencial da Copa do Mundo. E esse cara, o Vozinha, parou a seleção da Espanha num empate de 0-0, né, jogando pelo país dele, jogando pela seleção de Cabo Verde. Um cara de 40 anos de idade. Por que Vozinha? Vozinha, ele leva esse apelido de Vozinha porque ele sofreu muito bullying na infância, na adolescência, e nas peladas de rua ele acabava apanhando na rua. E aí ele corria, né, os pais trabalhando, ele ficava com a avó dele, e aí ele corria para a casa da avó para se proteger, para pedir ajuda. E aí ficou o apelido Vozinha. E o Vozinha, esse cara arrebentou no jogo contra a Espanha. E esse cara, ele, para você ter noção, ele pulou de 56 mil seguidores e hoje ele já tem mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Tá tremendamente conhecido. E estourou, explodiu, né? Um jogo que ele participou da Copa do Mundo. Olha a potencial que esse cara tem. E detalhe, eu fui pesquisar na internet, já tem matéria da Forbes falando sobre ele. Não só matéria da Forbes, como matéria em todos os lugares, né? Forbes, meu amigo. Revista Forbes. Revista Forbes, né? Fez uma matéria com ele. E olha o que a Forbes escreveu, né? Quem é Vozinha? Goleiro de Cabo Verde que fez história na Copa do Mundo. Autodidata e com um nome inspirado em craque brasileiro, né? O jogador de 40 anos virou herói após empate contra a Espanha, né? A seleção de Cabo Verde estreou na Copa do Mundo com um feito histórico na segunda-feira, dia 15. Um empate em 0-0, né, contra a campeã europeia da Espanha, como eu falei para você. E o grande nome da partida, né, em Atlanta, foi o goleiro e capitão da seleção de Cabo Verde, o Vozinha, eleito, né, o melhor jogador em campo. Aos 40 anos, ele deixou o gramado em lágrimas, cercado pelos companheiros, em um momento definido pelo técnico budista como um choro de resiliência. O detalhe que mais chama atenção do mercado esportivo, no entanto, é o seu status profissional. O herói do jogo está atualmente sem clube. Olha isso. Ele está sem clube atualmente, foi convocado para a seleção de Cabo Verde e o cara arrebentou. Sem mais nem menos, o cara parou a potência da seleção da Espanha. Olha a trajetória dele. Diferente do padrão do futebol de elite, Vozinha não teve formação em categorias de base. Autodidata, ele só se profissionalizou aos 25 anos, que é considerado super tarde para entrar no futebol. Quase que impossível, né? No progresso do Sambizanga de Angola, desde então construiu uma carreira no mercado europeu. Passou por equipes como Zimbru, Moldávia, Gil Vicente de Portugal, AEL de Limassol e Chipre, e a IAS Trench da Eslováquia. Nas duas últimas temporadas,
defendeu o Chaves, da segunda divisão portuguesa, de onde se despediu no início desse mês. Sem um novo contrato firmado, sua atuação no Mundial atraiu a atenção de torcedores de vários países e rendeu 9,1 milhões de seguidores apenas no Instagram. Mas essa matéria aqui, deixa eu ver de quando que foi, de 16 de junho, né? Ele já tá com mais de 12 milhões, se eu não me engano até mais, né? E detalhe, uma coisa que me chama atenção muito, o cara tem 40 anos de idade, né? Ele começou tarde no futebol, começou com 25 anos, então ele já começou super tarde, ele não teve uma carreira de categoria de base, onde ele poderia treinar, se aperfeiçoar, comer bem, se alimentar bem, adquirir experiência, adquirir maturidade, jogar com outros jogadores, passar por outros clubes. Não, ele começou com 25 anos, então ele começou sem experiência nenhuma. Então o que fez com que ele começasse? O talento dele, a dedicação dele, a resiliência dele, a performance dele, né? E isso não veio através de um treinamento profissional, não veio através de um clube, não veio atrás de um impulsionamento, não veio através de um olheiro, não veio através de um treinamento profissional de um clube que desse oportunidade para ele. Ele mesmo se deu oportunidade. Uma coisa que eu sempre falo: se a vida não te proporcionar oportunidade, vai atrás das suas próprias oportunidades, crie as suas próprias oportunidades. Se a vida não te proporcionar movimento, crie os seus próprios movimentos. Então ele não esperou clube nenhum dar oportunidade para ele, ele não esperou olheiro nenhum encontrar ele ou descobrir ele. Ele foi atrás de ser descoberto. Então, como que ele foi atrás para ser descoberto? Treinando, se capacitando, dando o melhor dele. Então, a 25 anos de idade é super tarde, é quase que impossível, né, você entrar na carreira de futebol. Então, geralmente, o futebol, ele começa nas categorias de base e você começa a ter oportunidade nas categorias de base. Então, um cara com 25 anos de idade entrar no futebol é uma oportunidade praticamente que única, né? E ele teve essa oportunidade por quê? Porque ele construiu essa oportunidade. Ele gerou essa oportunidade. Ele não esperou ninguém dar oportunidade para ele. Ele abriu as próprias portas de oportunidade para ele. E com 40 anos de idade, hoje praticamente seria super tarde para já um final de carreira, né? Então praticamente um jogador ele vai encerrando a carreira há 35, 38 anos, né? Por isso que se começa muito cedo, porque a carreira do futebol ela termina cedo, mas não, ele começou tarde e ele continua tarde até. E sem clube, esse cara vai para a Copa do Mundo e rebenta na Copa do Mundo, parando a seleção da Espanha. Então uma coisa que me chama muita atenção, né? Ele começou tarde, ele não desistiu. E ele está terminando tarde ou praticamente começando tarde, né? Então praticamente é onde muitos já teriam parado, ele praticamente está estourando. O cara foi eleito melhor jogador em campo numa Copa do Mundo, né? Aos 40 anos de idade e sem clube para jogar. Aos 40 anos de idade. O cara me pula de 56 mil seguidores para mais de 12 milhões de seguidores. Esse cara simplesmente ele vai terminar a Copa do Mundo com várias propostas de trabalho, com várias propostas de patrocínio, com várias propostas de parceria, com várias propostas de clubes, né? E detalhe, o passe dele vai super valorizar. Mas o que me chama muito a atenção na história do Vozinha é a resiliência, a persistência, não desistir e oportunidade. Uma coisa que eu sempre carrego pra mim, sempre aproveitar as oportunidades. Esse cara, ele está aproveitando a oportunidade dele, independente da idade, dele estar jogando às vezes com adversários 20 anos, talvez, ou até mais de 20 anos mais novos que ele, né? E a experiência que esse cara tem. E aí ele pensou, falei, pô, é a minha última chance às vezes, é a minha última oportunidade, e eu não
posso desperdiçar essa oportunidade. Então, independente da sua idade, não desperdice as oportunidades. Independente da sua idade, sempre esteja preparado. Uma coisa que me chama muita atenção, aos 40 anos de idade, ele está extremamente preparado. Extremamente preparado. Meu, o cara com 40 anos de idade parar a potência da seleção da Espanha com 40 anos de idade, onde muitos goleiros ou muitos jogadores já estariam aposentados, ele está no auge da carreira dele com 40 anos e ser considerado o melhor jogador em campo, ter segurado a seleção da Espanha e ter garantido o empate para a seleção dele, esse cara, existem milhares de olhos em cima dele, né? Milhares e milhares de olhos em cima dele. Com certeza, esse cara, ele mudou a história dele através de um jogo, o primeiro jogo dele da Copa. Não sabemos como vai ser a performance dos outros jogos, não sabemos como que vai ser o desempenho dele nos outros jogos, mas uma coisa sabemos, o cara pulou de 56 mil seguidores para mais de 12 milhões de seguidores no Instagram por causa de um jogo. Agora imagina se esse cara continuar com o mesmo desempenho que ele teve no primeiro jogo, no segundo ou no terceiro jogo. Esse cara vai arrebentar. Só de patrocínio que ele vai conseguir, propostas de trabalho, proposta de parceria, proposta de outros clubes, esse cara se consagrou. Mas por quê? Ele teve uma oportunidade e ele estava preparado para essa oportunidade. Nós não sabemos quando nós vamos ter a maior oportunidade das nossas vidas. Você não sabe quando você vai ter a maior oportunidade da sua vida. Eu não sei quando eu vou ter a maior oportunidade da minha vida. Nós não sabemos quando a maior oportunidade para as nossas vidas vai aparecer. Nós não sabemos. Mas de uma coisa é certa, nós temos que estar preparados para quando aparecer a maior oportunidade das nossas vidas. Independente de quando você vai começar, independente de quando você vai parar, né? Então, não desista da sua oportunidade, não desanime da sua oportunidade, porque ela vai aparecer. Se ela não aconteceu, não significa que ela não vai acontecer. Se ela não apareceu, não significa que ela não vai aparecer. Mas também não fique esperando ela aparecer. Crie a sua melhor oportunidade. Vá atrás da sua oportunidade. Como eu falei para você, se a vida não te proporcionar oportunidades, crie as suas próprias oportunidades e esteja preparado para elas. Gere as suas próprias oportunidades. Esteja preparado para ela. Seja o melhor. Seja o melhor naquilo que você faz. Seja uma potência. Treine, se aperfeiçoe, se qualifique. Seja o melhor. Não deixe com que a vida te atropele. Atropele a vida. Ah, mas as coisas não estão bem. Você vai ficar reclamando da vida. Ah, a vida não tá legal. Você vai ficar reclamando da vida ou você vai fazer com que a sua vida fique melhor, né? Você vai ficar reclamando que a vida não tá legal ou você vai fazer alguma coisa para a vida melhorar para você, né? Então, crie suas próprias oportunidades. O Vozinha aproveitou a última, talvez que fosse a última oportunidade, né? Porque outra Copa do Mundo daqui com 44 anos, ele não sabe como que vai estar a performance dele. Nós não sabemos como que vai estar as nossas vidas daqui 1, 2 ou 3 anos, 4 anos, se nós vamos estar vivos ou não. Então, ele pode ter olhado para essa Copa do Mundo como a última Copa do Mundo dele, a última oportunidade dele. E ele se apresentou preparado. Então, nós nunca sabemos quando vai chegar a melhor oportunidade das nossas vidas. Eu não sei, você não sabe. Então, que nós estejamos preparados para quando aparecer a melhor oportunidade das nossas vidas. Então, eu olho para a história desse cara e eu tiro essa lição. Eu tiro essa lição de vida, né? E em relação à oportunidade, esteja preparado para a maior oportunidade da sua vida quando ela aparecer.